Até 1967, Praia Grande fez parte do território de São Vicente. Foi justamente acompanhando a evolução da nossa cidade vizinha que a identidade do município foi sendo construída. Tudo começou com a formação da Vila de São Vicente pelos colonizadores portugueses. Por possuir características geográficas favoráveis, nesta área instalaram-se grandes plantações de mandioca, milho e cana, que serviam para abastecer os moradores da vila. Toda essa produção era escoada para a Ilha de São Vicente pelo Porto do Campo, onde hoje localiza-se o Portinho, ao lado da Ponte do Mar Pequeno. Do Porto do Campo, os colonos utilizavam um caminho que os levava até o Porto do Rei, atual Boqueirão, onde já vinha sendo desenhada a formação de um povoado de caiçaras. O processo de ocupação de Praia Grande e de povoamento, né, ao contrário do que se pensa, ele é muito antigo. As pessoas confundem até porque Praia Grande como cidade é nova, né, mas como ocupação ele é antigo. Como Praia Grande, né, fazia parte da capitania e depois Vila de São Vicente, então essa região já era ocupada nessa época. E era uma região totalmente agrícola, era um local onde existiam muitos sítios e esses sítios abasteciam as vilas de Santos e São Vicente. Nesse lugar, esperava-nos o carro coberto de seu Chiquinho, com o interior todo forrado de esteiras, onde homens e mulheres iam sentados ao fundo, não raro atirados uns contra os outros, pelos repetidos solavancos, pois a estrada velha não se parecia nem de longe com a de nossos dias. Meia hora depois, estávamos no Porto do Rei, que por sua vez não passava de alguns ranchos por entre os quais se via um retalho azul de mar. Era por Praia Grande também que os colonizadores chegavam à vila de Itanhaém, importante povoado da então capitania de São Vicente. O transporte era feito por canoas, que navegavam pelo rio Piaçabuçu até a altura aproximada do atual bairro Tupiri 2. Lá havia um porto de canoas. Desse ponto em diante, as pessoas seguiam a pé ou em carroças pela praia. Por conta disso, Praia Grande foi conhecida há muito tempo como Piaçabuçu, que significa Porto Grande na língua tupi, ou o caminho de Conceição do Itanhaém. Aqui se produzia farinha, cana, existiam muitos escravos na Praia Grande, uma coisa que os documentos mostram. O primeiro recenseamento que foi feito na província de São Paulo, né, já localiza a Praia Grande com seus escravos e seus sitiantes. Esses são essencialmente os primeiros. Com o tempo, né, esses sítios começam a ser vendidos, né, começa uma outra característica, uma outra ocupação, né, porque essa ocupação ela vai se transformando no decorrer do tempo, né. Essa outra ocupação já são de caiçaras. Esses caiçaras, eles viviam da sua pesca, existiam núcleos, era uma pesca, a pesca de arrastão, né, e apesar de ser uma pesca artesanal, ela era em grande escala, porque nós tínhamos uma quantidade de peixe muito grande nas nossas praias. Foi no século XX, no entanto, que a colonização se tornou mais intensa. Em 1902, para reforçar a segurança da entrada da Baía de Santos, o Exército Brasileiro construiu a Fortaleza de Itaipu. Localizada no atual Parque Ecológico Xixová-Japuí, no bairro do Forte, a fortaleza foi fundamental para que o processo de formação da futura cidade fosse acelerado. A importância do forte ela era muito grande, não existia ainda a Ponte Pênsil. A Ponte Pênsil, que é de 1914, ela tem até uma passagem pelo forte. Aqueles canos foram passados mediante uma autorização militar e para isso foi feito, como vamos dizer assim, uma troca. Faz uma ponte mais larga para facilitar a ida e vinda de viaturas e veículos civis. Na contrapartida, passaria pela lateral do forte. Então já tem aí uma importância, porque facilitou a vinda, né, para o povoamento, para o bairro. E enquanto não aconteceu a emancipação, que o forte também teve um peso muito grande com seus comandantes, a Praia Grande servia, o forte servia como, tínhamos lá a pocilga, onde criavam os porcos, tinha a bica d'água, que era ali, a escola regimental, que existia dentro do forte, aquela escola dentro do quartel, chama-se escola regimental, então servia a toda a população. Os médicos da própria fortaleza, o povo se servia dali. Então, a maioria das cidades nascem a partir de uma igreja, no povoamento a partir de uma igreja. Como Praia Grande era um bairro de São Vicente, ela nasce a partir realmente da força da fortaleza de Itaipu.
Em 1914, com o objetivo de conduzir os esgotos de Santos para serem desaguados no Itaipu, construiu-se a Ponte Pêncil. Projetada por ingleses, a ponte fazia parte das intervenções urbanísticas propostas pelo engenheiro Saturnino de Brito para combater as epidemias que assolavam os santistas, como febre amarela, varíola e tuberculose. A construção da Ponte Pêncil facilitou o acesso das pessoas à Praia Grande. Com isso, os terrenos passaram a ser mais valorizados. Ocorreu então um rápido processo de especulação imobiliária. Porque ela se constituiu num acesso por terra para a cidade, né? E isso trouxe novas pessoas, começou a ter um fluxo maior de pessoas que começaram a conhecer o local. Aí chegavam aqui, 23 quilômetros de praia, né? Começaram a se interessar. Amigo Narciso, consta-me que você pretende ir a Conceição justamente nestes dias antes da Páscoa e, portanto, veja se pode chegar aqui em nossa casa para conversarmos. Temos muita coisa a falar sobre esses negócios de Conceição e principalmente sobre essas terras de Praia Grande, tão procuradas e cobiçadas agora pelos homens de negócio. Nos anos 50, Praia Grande já era uma comunidade mais organizada e unida. Os moradores de bairros como Solemar, Oceã e Boqueirão estavam descontentes com o que consideravam descaso da Prefeitura de São Vicente. Falta de saneamento, escolas, transporte, hospitais, abastecimento de água, luz e vias de acesso eram problemas comuns em Praia Grande. Nessa época, começou a luta pela emancipação político-administrativa da cidade, com um movimento liderado por cidadãos como Júlio Seco de Carvalho, Nestor Ferreira da Rocha, Heitor Sanches, Israel Grimaldi Milani e Dorivaldo Loria Júnior. O descontentamento era enorme, porque São Vicente era uma cidade pobre, bem pobrezinha, e todos os impostos que iam daqui da Praia Grande iam tudo para lá, para cá não sobrava nada, aqui não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, absolutamente saneamento, nada. A resistência do governo e dos políticos vicentinos foi grande. Não aceitavam perder facilmente cerca de 23 quilômetros de praias. Depois de um longo e penoso processo de luta, que incluiu até a realização de um plebiscito, a emancipação de Praia Grande foi decretada oficialmente no dia 19 de janeiro de 1967. O engenheiro Nicolau Paal foi nomeado interventor federal no município, com instalação provisória da Prefeitura no Oceã Praia Clube. A primeira eleição municipal em Praia Grande foi realizada em 15 de novembro de 1968. Quando ela se emancipou, ela já estava um pouco preparada, porque aqui já tinha polícia, puericultura, escolas, e até o ginásio aí, Curtis Busch. Quer dizer, porque quando uma cidade se emancipa, ela não pode ter, ela tem que dar alguns requisitos, número de eleitores e tudo isso, em certas circunstâncias, para poder ser um município. Não é assim, eu quero me desmembrar e pronto. Não. Então, ela já tinha um pezinho de meia feito. Aí eles deslancharam.